Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha só, hoje nós estamos na primeira live, né, primeira palestra do canal da BBM TV do ano de 2022. Portanto, feliz ano novo, tá, para todos nós, que esse ano possa ser um ano bem melhor, né? E hoje nós vamos conversar sobre o assunto no Caracteres da Perfeição, que consta lá do capítulo 17, né? Sede perfeitos, itens 1 e 2. Aí agora nós vamos aproveitar, né, e fazer a leitura do texto inicial, né, da nossa página de hoje, que o assunto, né, Lei do Retorno, tá? É um assunto do capítulo 27, do capítulo 127, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, médium, ao nosso querido Chico Xavier e a editora EAFEP. Né? Então, agora, vamos lá, a leitura, eu vou ampliar aqui para vocês. Tá? Então, o livro é o Pão Nosso, a lição 127, né, a Lei do Retorno, e aí começa assim. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso está, né? Jesus. Está lá em João, capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Prosseguindo, né? Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Quem ditou, né? Quem foi o Espírito de Emmanuel. Bom, e sendo assim, nós vamos agora para a nossa prece inicial. Vamos todos agora fechar os nossos olhos, fazer nossas concentrações. E vamos agradecer por estarmos aqui na conversa de hoje mais uma vez. Né? Vamos pedir sempre chuvas de bênção para os nossos lares, né? para nós e para todos que estão no
no recinto, né, onde nós estamos assistindo nesse momento, tá? Não apenas para aqueles que estão vendo, né, ao vivo, mas também para aqueles que forem ver a gravação. Que a espiritualidade amiga possa derramar chuvas de bênçãos sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre nossos corações. E assim, Pai querido, nessa frequência vibratória elevada, né, com as nossas companhias, dos nossos benfeitores queridos, vamos iniciar a nossa conversa, né, a primeira conversa do canal BBM TV, nessa início de noite do dia 3 de janeiro, né, do ano de 2022. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, agora, né, que nós fizemos aí a nossa prece, vamos para o nosso estudo, né? E para que o nosso estudo, vamos conversar logo de início sobre o amai os vossos inimigos, né? A perfeição moral. É dito aqui, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e rezai por aqueles que vos perseguem e caluniam, né? Então, nesse início, né, nós temos que amar os vossos inimigos, né? E nesse contexto, né, temos que essa é uma fala de Jesus que consta lá do Evangelho de Mateus, né? Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. É assim, né, que tem início o item 1 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E não é possível falar, né, pensar ou cultivar a perfeição, nós estamos conversando hoje sobre os caracteres da perfeição, sem praticar esse sentimento, esse ensinamento de Jesus, perdão. O Mestre Jesus, em sua passagem pela Terra, ele tratou de enaltecer para a nossa mentalidade várias dessas virtudes que, para aquela época, que Jesus estava entre nós, né, mais próximo, que Jesus nunca deixou de estar entre nós, e naquela época eram plenamente incompatíveis os ensinamentos de Jesus com o caráter geral da sociedade. Então, uma proposta inovadora e muito revolucionária para aquela época, essa proposta do amai os vossos inimigos. Né? Então, nós temos que, na prática, é uma extensão dos 10 mandamentos, que possui 2 mensagens básicas. Eu sempre falo aqui, né, quando tem essa conversa, que sempre tem os 10 mandamentos, né, Moisés e Jesus. Então, os 10 mandamentos possuem essas 2 mensagens básicas, sendo a primeira, amar a Deus acima de todas as coisas, e a outra, amar o próximo como a si mesmo. O amar os inimigos está contido em amar o próximo como a si mesmo. Então, até hoje, essas ideias não encontram eco em nossas almas. É difícil ainda. Na época de Jesus e dos séculos seguintes, logo que vieram, né, a honra sempre foi considerada muito mais importante do que o amor, do que o amar. Muitos duelos foram realizados, inclusive, para lavar a honra. É o orgulho, né, gente, que ainda grita dentro de nós. Difícil lidar ainda com esse orgulho. Então, viemos de tempos do olho por olho, de tempos de pagar o bem só para quem nos faz o bem e o mal para quem nos faz o mal. E ainda praticamos que só devemos pagar o bem a quem nos faz bem. Né? E para os que praticam mal contra nós? Bom, para eles, né, o correto para os ensinamentos de Jesus, nós devemos dar o bem. Mas é algo muito difícil para o nosso atual estágio de evolução. Como espíritos
altamente imperfeitos que somos, vivendo num planeta de provas e expiações, já quase na transição aí para um mundo de regeneração. Mas é claro, né, que isso não significa fazer vista grossa, né, para as coisas ruins. Né? Muitos que persistem em fazer o mal, eles devem ser contidos, é claro, para evitar o caos no meio social, né? Um mal ainda maior. Mas isso também não significa que eles, né, que essas pessoas têm que ser humilhadas. Agora, elas precisam ser advertidas e educadas sim, é claro. Então, há leis no mundo material, né, por exemplo, para isso. Leis e meios de contenção que precisam ser constantemente revistos, né, aperfeiçoados, avaliados. Mas espiritualmente, há a prática das expiações e provas. Não adianta fazer o mal, achando que ninguém viu. Não tem como. Enfim, são milênios de primitivismo, através da prática da vingança e da reparação que ainda, infelizmente, gritam em nosso íntimo. E é compreensível, né, que tenhamos ainda tanta dificuldade em assimilar ideias e propostas diferentes dessas que praticamos aí, né, muito e muito tempo. Então, Jesus fez essa proposta de substituir a honra, por exemplo, pelo amor. E ele fez essa proposta há pouco mais de 2000 anos. Mas ainda hoje, gente, é difícil de praticar, né? Então, Jesus propôs o perdão das ofensas para nos livrarmos do ódio. O amor aos nossos inimigos ainda é o ensinamento mais difícil de vivenciarmos. Algo fora da realidade do nosso planeta, cujos habitantes são almas imperfeitas, né? Ratificando aquilo que eu falei ainda há pouco. Então, como amar alguém que não suportamos nem ver, que nos traiu, que nos abandonou, que nos roubou, que nos matou, uma vida pretérita, né? Enfim, que nos causou, nos causa dor, que nos prejudicou, nos prejudica. E o amar os nossos inimigos é conseguir amar quem nos causou ou causa mal. Né? E isso, gente, não significa se tornar amigo de forma incondicional de quem nos prejudicou. Né? Isso, na verdade, né, requer um processo. Não dá para chegar nesse estágio de uma hora para outra. Fazer o bem àqueles que nos odeiam, complicado. Nós somos nosso próprio inimigo. Né? Enxergamos no outro, na maioria das vezes, esmagadora, o que negamos em nós mesmos. Ternura pressupõe confiança. E ainda há a questão da afinidade do vínculo. Né? Amar aos inimigos, então, não é, portanto, teres uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de forma diferente. Amar aos inimigos é não lhes guardar ódio, não lhes guardar rancor, nem desejo de revide ou de vingança. É perdoar-lhes sem pensamentos ocultos, ruins, né? Sem guardar, né? Ficar pensando o tempo todo no mal que nos causaram. É também orar pelos que nos perseguem, né? E ou nos caluniam. É não sentir raiva daquele chefe, por exemplo, que nos persegue. Ou então, no caso do chefe, daquele funcionário que vive fazendo de tudo para faltar ao trabalho, para não fazer o trabalho direito, para prejudicar todo o grupo, né? E acaba prejudicando, é claro, né? Todo mundo, todo o trabalho. Bom, então, seguindo nesse contexto, nós temos agora, né, o mal e o bem. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do mal e o bem. Né? Então, no dicionário Aurélio, encontramos que o significado de bem é o quê? É aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção,
ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Né? Mal, gente, é tudo que é prejudicial ou fere, né? O que concorre para o dano ou para a ruína de alguém ou de algo, o que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. E o mal? O mal é necessário. Os espíritos, eles foram criados simples e ignorantes. Né? Daqui a pouco eu volto com um quadrinho para vocês acompanharem. Então Deus, ele deixa ao homem a escolha, né, do caminho. Portanto, o mal, ele não é necessário, porque há escolha melhor do que o mal. Mas se a opção do espírito for a do caminho do mal, é claro, haverá sofrimentos e uma evolução, né, mais lenta. Mas para muitos, né, podemos usar o seguinte raciocínio, indicado pelos espíritos superiores, lá na questão 634, tá? De O Livro dos Espíritos. Olha só, se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que não há corpos duros. Temos essa resposta dos espíritos lá para a pergunta de Kardec na questão 6, né? 34. Então, é preciso que o espírito adquira a experiência. E para isso, é necessário para a grande maioria que conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo, que é dito, inclusive, pelos espíritos na questão 631 de O Livro dos Espíritos. Né? E aí Kardec ainda questiona, né, nessa questão. Como fazer distinção entre o bem e o mal? Então, aí os espíritos respondem que Deus nos deu a inteligência para distinguir um do outro, para distinguir o bem do mal. E complementam, né? Recordando, os espíritos complementam, recordando que Jesus disse: vede o que gostarias que vos fizesse e não vos fazem. Né? Então, tudo se resume nisso. Né? Ou seja, não faça aos outros o mal que não queremos que seja feito conosco. É simples. Né? Se dói em nós, vai doer no outro. Vai doer no próximo também. Lá na questão 629 do Livro dos Espíritos, temos que a moral, gente, é a regra para se portar bem. E esse portar-se bem é a distinção entre o bem e o mal. E a referência, né, da prática, tá, do bem está em seguir as leis de Deus. E de acordo também, olha, pegando mais uma vez aqui o auxílio do Livro dos Espíritos, com a questão 630, os Espíritos respondem a Kardec, né, que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que se afasta da lei de Deus. Bom, assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Né? Frisando, né? Ratificando, confirmando. Já falamos antes. Então, fazer o mal é infringir a lei de Deus. Essa lei. Há, é claro, né, os que dizem não conseguir amar os inimigos porque o mal ainda os domina. Aí vem com aquela história, e o diabo não os deixa ser do bem. Muitos pensam, inclusive, que Deus, que é o Criador do mundo e de tudo que existe, também é o Criador do mal. Será verdade isso? E para tanto, né, as religiões dogmáticas elaboraram uma série de raciocínios sobre a demonologia. Então, ou seja, né, o tratado, a demologia, né, sobre o diabo. E baseando-nos nessas imagens, seríamos forçados a crer que existem, então, dois deuses, digladiando-se, né, reciprocamente. De um lado teríamos Deus, do outro lado teríamos o diabo. É isso? A lógica, gente, e os ensinamentos espíritas nos apontam uma realidade a qual
é a existência de um único Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, gente, para o Espiritismo codificado, o diabo, com toda essa força e importância, ele não existe. Não há, segundo, a doutrina espírita, duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer, o que a outra faz. Nenhum mal provém de Deus. Deus não criou o mal. É claro que existem entidades malignas com vastíssimos conhecimentos, muito antigas, inclusive. Porém, elas estão muito aquém mesmo dos espíritos de luz, e dirá de Deus. Aqui no planeta Terra, nós temos Jesus e suas centenas e milhares de auxiliares de luz, luminosos, auxiliares diretos de Jesus, que todos são muito superiores a qualquer dessas entidades, que já vibram no amor. Mas o mal, ele existe e ele possui uma origem, sim. E onde estaria essa origem? Se encontra, gente, na imperfeição, no primitivismo, nos momentos de ignorância produzidos pelo espírito humano, por nós, que um dia atingiremos a perfeição relativa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa, sim, distinguir. A dos males que o homem pode evitar e a dos males de que independem de sua vontade. Entre esses últimos, os que independem de sua vontade, cumpre que se inclui, por exemplo, os flagelos naturais, cataclismos, por aí vai. Então, quanto maior a aquisição da inteligência, maior se torna a responsabilidade sobre as escolhas, porque maior a condição de aquisição da moralidade. Para a doutrina espírita, não há destino, não há predestinação. Não há sorte ou azar. O futuro é construído todos os dias por nossas próprias escolhas, através de pensamentos e ações. Então, o espírito e seu grupo cultural, espíritos próximos ali, que têm mais ou menos o mesmo grau de elevação, eles escolhem e determinam os seus próprios caminhos. Esse assunto, inclusive, é abordado lá no capítulo 3 do livro A Gênese, da Espírita. Deus é o princípio de todas as coisas. Ele é toda sabedoria, toda bondade, toda justiça. Ele é infinitamente sábio, justo e bom. Sendo assim, tudo o que procede de Deus está o quê? Vinculado aos seus atributos. Portanto, nada produzido por Deus será mal e nem injusto. Tá? Então, agora vamos conversar aqui mais um pouquinho sobre a perfeição. Em que consiste a perfeição humana, segundo os próprios ensinamentos de Jesus? Quando se fala em perfeição humana, cogita-se de uma perfeição relativa, e não absoluta. Por quê? Porque somente Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. A perfeição absoluta é eterna. Ela é exclusiva de Deus. Os espíritos trilham um caminho infinito em direção à perfeição, não um caminho eterno. O eterno não tem começo nem fim. O infinito tem um começo e não tem fim. Então, mesmo entre os espíritos altamente iluminados, não se atinge a perfeição absoluta, e sim a relativa. Tem vários graus de perfeição relativa. Bom, a perfeição humana, segundo os ensinamentos de Jesus, então, ela consiste em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem,
aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Isso deixa claro que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção. Bom, os princípios da verdadeira caridade, eles são quais? São a benevolência, ou seja, boa vontade para com as pessoas, a indulgência, né, a disposição para perdoar, a abnegação, renúncia e sacrifício em favor, né, das pessoas, e o devotamento, a dedicação a essa prática. Então, reconhece-se a imperfeição espiritual por alguns sinais. Mas tem os mais graves. Tá? E o mais grave deles é o interesse pessoal. Traduzindo, o egoísmo. Quanto maior o egoísmo, maior será o grau de inferioridade do espírito. O desinteresse verdadeiro é algo assim muito raro na população de almas do nosso planeta Terra. Sempre tem um interesse, infelizmente. Ainda estamos nesse mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo consta, inclusive, uma mensagem intitulada A Felicidade Não É Deste Mundo, que é, infelizmente, por diversas vezes, difundida como não sendo possível aos habitantes do planeta Terra alcançar estados de felicidade. Tá? Então, é fácil presumir que a perfeição se traduz na felicidade, né? E é impossível, por sua vez, a felicidade ser alcançada. Né? Deus, gente, cria todos os espíritos na mesma condição de simples e ignorantes. E dessa forma, na origem, né, dos espíritos, na condição de simples, o espírito encontra-se como? Ele encontra-se, gente, despojado de desejos e interesses pessoais. Já na outra ponta, por exemplo, um espírito elevado, que já percorreu um longo caminho e chegou na perfeição relativa, né? Ele atingiu certo grau, então, de perfeição relativa. Então, já se reconhece como parte da criação, sabedor muito mais do que nós de seus deveres para com o objetivo da criação. E observando esses dois espíritos, né, o imperfeito e o perfeito relativo, ou seja, em estágios extremamente diferentes, nós temos que há uma enorme diferença e alcance de visão e entendimento. Então, no meio do caminho, temos, por exemplo, espíritos compatíveis com o mundo de provas e expiações. Nós, que possuem os conteúdos mentais bem contaminados, com interesses incompatíveis com o objetivo da perfeição. E com essa visão, a felicidade obtida, né, através da perfeição relativa pode ser momentaneamente impossível de ser alcançada. A gente imagina isso. Será que um dia eu vou me livrar desses problemas? Eu estou percebendo que eu estudo e vou percebendo que eu os tenho. Bom, para buscar essa perfeição, nós precisamos, então, o quê? O caminho é combater vícios e cultivar virtudes. Então, vamos falar agora um pouquinho desses vícios, né, e dessas virtudes. Vou ampliar aqui para vocês, que vocês acompanhem comigo, né? Esses vícios e essas virtudes. Vamos conversar um pouco. Então, o bem, a perfeição, né, e a felicidade estão relacionados à virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Na visão espírita, a virtude, no mais alto grau, é um conjunto de todas as qualidades essenciais, né, que constituem o homem de bem. E lá,
na questão 893 do Livro dos Espíritos, lançando mão, mais uma vez, do Livro dos Espíritos, que casa, né, com o assunto que nós estamos conversando hoje, esse caracteres da perfeição, nessas questões que eu estou citando, nós lemos que a mais meritória de todas as virtudes é qual, gente? É a caridade. Então, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, né? A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. E lá na questão 909, de novo, né, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem poderia sempre vencer, gente, as suas más tendências pelos seus esforços. E os espíritos benfeitores respondem que sim. E algumas vezes, né, por fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Continua na resposta dos espíritos. E eles encerram a resposta com o seguinte comentário: quão poucos, né, dentre vós fazem esforços. E para o cristianismo, assim como para a filosofia, as virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea de duas coisas. Uma é a inteligência e a outra, obviamente, a vontade. Nesse sentido, podemos lembrar daquela velha máxima, né? Qual a máxima? O hábito faz o monge. Então, as virtudes são alcançadas à medida que passamos pelas experiências e superamos nossas deficiências. Enxergamos ela, claro. Não tem como superar se você não enxergar os seus erros, né? Os nossos erros, por aí. A virtude sempre, né? Existe a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más inclinações. Os vícios são tendências de comportamentos e cultivos de valores que impedem ou prejudicam o nosso progresso espiritual. Assim como, né, fixações, né, nós temos tais como fixações, né, em ideias, emoções e ações negativas ou que nos desequilibram. Novamente, o hábito faz o monge. E os espíritos abordam, na questão 895 de O Livro dos Espíritos, sobre o apego às coisas materiais. Então, sobre esse apego nas coisas materiais, isso é algo, inclusive, que constitui um sinal enorme, né? Um sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais for a ligação nossa com os bens deste mundo, pior, gente, será a dificuldade. Lá na questão 903 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem a Kardec que vícios e defeitos morais possuem a sua base em dois grandes vícios básicos: o orgulho e o egoísmo. E os espíritos enfatizam que o pior vício é o egoísmo. E do egoísmo deriva todo o mal. Então, o egoísmo é o irmão do orgulho e ele procede das mesmas causas. Então, o que é preciso para vencer o orgulho é o egoísmo? Coragem e sentimento do dever. Todos nós trazemos gravados no íntimo do nosso ser os rudimentos da lei moral. O dever é o conjunto das prescrições da lei moral. É a regra, né? O dever é também a regra pelo qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com todo o universo. Bom, falando de virtudes e vícios, agora nós vamos ampliar um pouquinho mais, falando dessa questão, né, dos vícios, né, e do materialismo.
Então, nós temos o quê? Os vícios podem ser físicos ou morais. Entre os vícios físicos, nós temos fumar, beber, usar drogas, a gula, né? Comida, o jogo, o sexo. E entre os vícios morais, nós temos egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, personalismo, maledicência, intolerância, impaciência, negligência, ociosidade. Teríamos até outros enumerar, mas alguns aqui já, né, enumeramos. Por exemplo, lá no livro Cartas e Crônicas, mais especificamente no capítulo 18, o irmão X, nosso agora conhecido Humberto de Campos, né, através da psicografia do nosso também querido Francisco Cândido Xavier, ele nos fala da bebida usando o nome de veneno livre. Muitos passam fome por não encontrarem quem lhes dê, né, trabalho ou alimentos. Mas não falta, gente, quem facilite para que os outros saciem seus vícios e paixões. Há sempre alguém para favorecer o outro, para poder beber, para poder fumar, ou para poder usar droga. A partir daí, temos inclusive crime organizado, superlotação das cadeias, dos sanatórios, dos hospitais. Enfim, o materialismo ele favorece a disseminação dos vícios. E as consequências recaem sobre toda a sociedade. Uma coisa assim, bem coletiva, né? Lá na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre os esforços, né, para alguém se livrar dos vícios e más inclinações. Os Espíritos respondem que basta ter vontade. Os esforços empregados se tornam o quê? Né? Passam a ter significação. Jesus nos ensinou, inclusive, sobre a porta estreita. Nos alertou, né, que, nesse sentido, para entrar pela porta estreita, o que larga é a porta da perdição. A porta da perdição possui numerosas paixões más. Algo, inclusive, que conduz ao caminho do mal, que, infelizmente, é frequentado pela maioria das pessoas. Nessa conhecida passagem de Jesus sobre a porta estreita, ele faz os homens, né, alerta os homens para que o quê? Entrem pela porta estreita e alerta sobre a questão da porta larga. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Sobre isso também, né, já aprimorando aí nesse sentido, o Espírito Emmanuel, o mentor do médium, né, Francisco Cândido Xavier, ele ajuda a entender essa metáfora. Lá no livro Ceifa de Luz, ele, né, Emmanuel, aponta que nosso dever é nossa escolha, que a porta estreita que se refere a Jesus é a fidelidade que nos cabe manter a mente limpa e constante. Olha só, no culto às obrigações do Senhor. A porta estreita, gente, implica no cumprimento, principalmente dos próprios deveres, que o homem apenas consegue mediante o quê? A busca do domínio de seus vícios e paixões negativas. E o Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo 18, né, item 5, somos esclarecidos de que a porta da salvação ela não é estreita para a humanidade, né, para muita gente da humanidade, mas apenas para uma parcela, né, que emprega, né, seu próprio esforço, né, estado evolutivo, em um mundo de provas e expiações. Ou seja, que temos uma série de arrastamentos. Né? E para saber disso, como eu evito os vícios e tudo mais, nós agora temos aqui, vou ampliar, né, bem, né, porque ficou meio claro,
Vamos ver como nós podemos nos conhecer mais, né? Conhecimento de si mesmo, né? Estou até um pouquinho apagado ali, mas é o conhecimento de si mesmo, do item 6, a nossa conversa agora. Então, esse conhecimento de si mesmo é o verdadeiro desafio da felicidade. Nossas falhas, gente, elas são as imperfeições que nos inclinam às más tendências. Com o tempo, utilizaremos a razão para vigiar nossos atos de forma antecipada, agindo apenas com a consciência racional. Né? Santo Agostinho, inclusive, no Livro dos Espíritos, na questão 919, né, ele nos convida à reflexão sobre esse aspecto de conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É um aforismo, inclusive, aforismo grego, que revela a importância do autoconhecimento, somando aí também ao alerta do Agostinho, tá? Sendo, então, uma frase bem conhecida no ramo da filosofia, né? O aforismo, conhece-te a ti mesmo, está inscrito, né, na entrada do templo de Delfos, construído em honra ao deus Apolo, né, o deus grego do sol, da beleza e da harmonia. E sobre isso, né, segundo Platão, Sócrates esteve presente lá nesse templo de Apolo, em Delfos, onde um oráculo, né, ele afirmou que ele, né, Sócrates, era o homem mais sábio que existia. No entanto, gente, a resposta de Sócrates foi aquela que é provavelmente a sua frase mais conhecida, onde ele diz: só sei que nada sei. Então, Sócrates foi um grande defensor do autoconhecimento. E durante a sua vida dedicou muito tempo para tentar entender, né, a sua própria natureza. Ele afirmou que nenhum indivíduo era capaz de praticar o mal conscientemente, propositadamente. Mas que o mal, gente, era um resultado da ignorância, da falta de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento muda, sim, a forma com que a pessoa interage, tá, com o mundo e com as outras pessoas, abrindo, assim, a possibilidade de conhecer e aprender novas coisas. Então, o autoconhecimento é um passo fundamental para para a nossa reforma íntima, pois a partir do conhecimento de si mesmo é possível observar o mundo ao nosso redor, ver o nosso próximo. É necessário, portanto, né, adquirir esse conhecimento de nós mesmos. Isso significa o quê? Reavaliar os nossos atos passados, a forma na qual as nossas escolhas, né, foram e são realizadas. E aí é dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né, falado por Jesus. Lá em João, capítulo 8, versículo 32. Quanto mais consciente de si, mais livre será o espírito. É muito importante a conscientização da necessidade de reforma íntima, como um meio, assim, de transformação interior, gente. Tá? A superação dos defeitos, de acionar a vontade para substituir vícios e, no lugar, colocar virtudes. Tá? Então, mudando o quadrinho, retornando à questão 919, o primeiro passo, então, para o conhecimento de si mesmo, segundo Santo Agostinho, né, lá nessa questão 919, consiste em interrogar a cada fim do dia a própria consciência e ver o que, né, se não faltou, e ver o que, se não faltou ao cumprimento do dever, se ninguém tem nada a se queixar sobre nós. Então, fazei o que eu fazia, Santo Agostinho disse, o espírito dele, né, quando vivia na Terra. E agora, voltando a Sócrates, desenvolve, para ajudar nesse autoconhecimento, né, para desenvolver o autoconhecimento, dois momentos. Uma é a ironia, ou seja, né, a interrogação, e o outro é a maiêutica, que é a parturição, né, a criação de ideias. Então, a maiêutica e a ironia
era uma combinação perfeita, né? Uma combinação utilizada por Sócrates, na visão dele. A ironia consiste em interrogar a si mesmo e destruir toda falsa imagem ou ideia de si mesmo. E a palavra maiêutica pode ser traduzido como obstetrícia, ou seja, a arte de realizar partos. A arte de realizar partos. Diz a história que a mãe de Sócrates, inclusive, era parteira. Tá bom? Então, eu boto aqui para vocês, enquanto eu falo, né, mais um pouquinho, desculpa, né, um resumo desse método de Sócrates, enquanto a gente conversa mais um pouquinho. Então, assim, como sua mãe, né, como a mãe de Sócrates dizia, né, Sócrates ia realizar partos, mas não partos de bebês. Então, assim como sua mãe, Sócrates dizia que esse método dele permitia realizar partos, mas não partos de bebês, e sim de ideias. Assim, o método de Sócrates, né, que se chama dialética, né, diálogo, que se divide em duas partes, como falei aqui, né, a ironia e a maiêutica. Que o primeiro é a ironia, né, ou seja, a desconstrução das antigas opiniões. E a segunda parte, que é a maiêutica, ou seja, o ato de criar novas ideias, novas concepções. A maiêutica, então, consiste, né, portanto, em trazer à tona algo novo dentro de nós, novas ideias, novos comportamentos, através do questionamento e pôr em xeque nossas antigas concepções, preconceitos. Com a maiêutica, Sócrates buscava alcançar a definição mais precisa dos conceitos, atingindo a verdade, e essa verdade, gente, deve mudar e evoluir. E a dialética, né, na visão de Sócrates, nos auxilia nesse processo. Bom, como vimos, então, Sócrates nos fornece mais um método. Por isso é necessário, então, vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços. Não é mesmo? Para nos aperfeiçoarmos, como nas palavras de Leon Denis, no capítulo 24 do livro Problema do Ser, do destino e da dor. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, né, nos aponta que a educação, através do cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo. A importância disso aí, né? Então, enfim, pessoal, chegamos aí à nossa parte final, à nossa conclusão, né? E nessa conclusão, nós podemos dizer que o espírito, gente, adquire conhecimentos novos através das experiências, vivências e convivências, né, acumuladas ao longo de sucessivas vidas, né, através de situações pelas quais passa. Ao somar conhecimentos novos, o ser se modifica. Ele modifica a visão que possui dentro de si, né, e a visão também que tem dos outros, né, do mundo, de Deus. Ou seja, ele amplia a sua o quê? Consciência, né? Ele evolui. O conhecimento e o comportamento resultantes, tá, das situações enfrentadas delimitam um caminho próprio para cada ser, né, inteligente. De acordo com as nossas escolhas, né, temos experiências diferentes e, em consequência, conhecimentos diferentes, que desenham uma sequência própria que confere a individualidade. Então, vamos buscar a prática do alerta de Jesus, utilizando os métodos como de reflexões no fim do dia, propostas por Santo Agostinho, tá, pessoal do chat? E também a dialética de Sócrates. Vamos buscar o autoconhecimento através da renovação de nossas almas, nos tornando seres que abandonam antigas ideias e preconceitos que dificultam demais nossas evoluções e nos causam bastante sofrimento, tá? E agora, então, vamos para a nossa prece, né, final. Vamos fechar os nossos olhos, limpar as nossas mentes e agradecer a oportunidade que tivemos, agradecemos a oportunidade da conversa de hoje e essa oportunidade, né, enorme nesse novo ano que se inicia, né, que esse novo ano possa ser um ano melhor em todos os sentidos para nós, né? Um excelente 2022 pedimos aos nossos guias e mentores
E pedimos também a eles que estejam conosco, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando e nos esclarecendo cada momento, e que nós possamos fazer por onde ter cada vez mais essa ajuda e essa inspiração deles. Que assim seja, Pai querido, em nome de Deus, no abraço de Mestre Jesus, graças a Deus. Pessoal, mais uma vez eu agradeço aqui, né, a oportunidade, né, da nossa conversa aqui do canal BBM TV, iniciando mais um ano. Eu peço que vocês curtam o vídeo, tá? E que compartilhem também esse vídeo, né, assim como os outros vídeos do canal, para que tenham cada vez mais visualizações e isso possa permitir que fique disponível, os vídeos fiquem disponíveis, não apenas esse vídeo, para mais pessoas, tá? Obrigado pelo carinho aí da atenção de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Feliz Ano Novo.